Boa tarde a todos. Retornando às nossas atividades para o fechamento desse último painel do período da tarde, faremos agora uma pequena discussão dos rumos da gestão pública dos entes federativos. Fazem parte da nossa mesa a professora Regina Irose, diretora do Centro de Estudos Estudos Jurídicos Sejures, o professor Fábio Mauro de Medeiros, diretor do Centro Regional do Centresaf, e a professora Irene Patrícia Nohara, professora do programa de mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho. Com a palavra, a professora doutora Irene Nohara. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados que fizeram relatos importantíssimos dentro da nossa pesquisa. Nós iremos produzir documentos, anais e registrar tudo que foi discutido aqui, que será devidamente citado como uma produção relevante do estudo da capacitação, justamente porque essa pesquisa trata da gestão da força de trabalho dos entes federativos. Então, acho que foi muito rico tudo que todos trouxeram aqui. Gostaria que tivesse até mais representantes, mas tendo em vista o prazo de realização do evento, que eu vejo... Assim, já vejo com resultados muito positivos, né, principalmente para a pesquisa que está sendo realizada, acabou que congregou alguns integrantes de escolas de governo, ex-diretores, mas cujos relatos eu acho que refletem realidades bastante similares, e nós procuramos abordar algumas questões sobre o viés de comparativo, sobretudo no âmbito do governo do Estado de São Paulo e no âmbito federal. Fizemos até um convite para o âmbito municipal, mas não obtivemos a resposta, por isso que, nesse momento, em vez da realização, talvez, de uma discussão com o documento, achei mais conveniente, até tendo em vista as diferenças que existem e os receios de representatividade, formular alguns pontos aqui que foram consensuais ao longo da nossa reflexão do seminário, e aí submeter aqui ao nosso debate, no nosso curto espaço de tempo, esses pontos. Já adianto que acrescentei um ponto aqui que me chamou a atenção, que eu acho que foi muito importante, e vou falar no momento oportuno. Então, eu preparei aqui uma apresentação. Esses pontos são inspirados em algumas facetas de assuntos que foram levantados pelos expositores ao longo desses 3 dias de seminário, mas também observando que eles não expressam uma opinião isolada de qualquer um dos participantes, né? Ainda mais no universo jurídico, é impossível que isso aconteça, né? Não temos essa questão de achar um consenso que reflita questões tão complexas. É problemático, então a gente já faz essa advertência. São alguns pontos que a gente achou que entram dentro do filtro aqui da nossa problemática e que contribuíram para uma visão do direito administrativo mais adequada com as necessidades da gestão. E também de uma visão que nós comungamos no sentido de que esse diálogo entre direito e gestão deve resultar na melhor aplicação prática do direito para evitar a situação corrente, cara aos cofres estatais, da administração paralela. Então, esse debate é relevante para isso, né? Para que a administração, a gestão respeite o direito, mas também para que o direito se adapte às necessidades da gestão. Então, um diálogo tardio até, né, tendo em vista que nós estamos no século já 21 e que a nossa última experiência de reforma, que foi bastante produtiva, mas que, do ponto de vista do diálogo, ele não se estabeleceu da forma como nós gostaríamos, e eu acho que agora nós estamos num contexto muito melhor para iniciar esse debate tão relevante. Então, o primeiro ponto que eu entendo que foi relevante, que foi tratado no nosso seminário, diz que a questão pressuposta da modernização da estrutura da administração, né, é questão pressuposta, a discussão do papel que legitimamente se espera na atualidade do Estado, né? Então, inicialmente,
a ideia dos painéis multidisciplinares foram justamente baseadas no fato de que a discussão da gestão pública é uma discussão complexa. E o primeiro ponto de partida que nós da área jurídica gostamos de tomar é, sobretudo, a nossa Constituição, né? Então, outro ponto interessante é que a Constituição de 88 contempla algumas diretrizes sobre o papel do Estado. Eu acho que quando se debate o modelo de gestão pública que se quer adotar, tem que se perguntar o porquê desse modelo, qual que é o papel do Estado e como a administração vai se adequar a esse papel, que evidentemente é um papel muito dinâmico. A Constituição, ela não fecha todas as perspectivas, até porque ela contempla diretrizes, né? Então, deixei esse item bastante genérico. Depois, como terceiro ponto, se diz o quê? Que a aplicação prática do direito administrativo, que depende de uma boa gestão pública, deve ser voltada à máxima eficácia dos direitos fundamentais constitucionais. Aí, talvez uma conclusão que foi inspirada na palestra do professor Juarez Freitas, né? Acho que ele ressaltou bastante, e eu entendo, consigo enxergar um rumo do direito administrativo voltado à questão da máxima efetividade ou eficácia, né, dos direitos fundamentais. Então, acho que isso também conforma a gestão pública no sentido da valorização do ser humano, né? Então, uma diretriz bastante genérica que foi aberta, e eu vou pedir aqui para os nossos interlocutores, para, no momento em que vocês tiverem vontade de fazer alguma observação, constatação, crítica, sintam-se absolutamente à vontade de participar. Eu estou só preocupada com o nosso tempo, mas, assim, o tempo não pode restringir, porque esse é um momento de abertura, né? Depois, o Estado democrático de direito, enunciado e garantido na Constituição de 88, ainda não foi despido de sua função jurídica de promotor dos direitos sociais, muito embora esta seja uma concepção dinâmica e que possui seus condicionamentos. Quer dizer, está bastante genérico também. Não posso fechar aqui no meu ponto toda a questão envolvendo discricionariedade e reserva do possível, porque aí realmente existem diversas opiniões divergentes. Mas, à medida em que se valorizam os direitos fundamentais sociais, há uma também possibilidade de interlocução no sentido de exigência, né? Então, um ponto que foi ressaltado também pelos palestrantes foi no sentido de que os direitos sociais, como se costuma dizer, não são aí os primos pobres, né? E os direitos individuais são aqueles que têm a máxima eficácia, né? Quando falamos de direitos fundamentais, aí se incluem também esses direitos sociais ou, enfim, direitos até de terceira geração, direitos coletivos, todos esses estariam mais abarcados dentro dessa visão, né? Depois, outro ponto que foi ressaltado, e esse aí mais inspirado na palestra do professor Emerson Gabardo, e que eu achei muito relevante, com pertinência acerca do papel do Estado, que o terceiro setor tem inquestionável relevância, devendo ser fomentado pelo governo, mas as atividades do governo o fomento à iniciativa privada de utilidade pública, o que trabalha no sentido da implementação dos direitos sociais também, mas, do ponto de vista crítico, ele nos levantou aqui que não se confundem as atividades de caráter voluntário da sociedade civil organizada, que são importantes e úteis, com o pleno exercício dos direitos sociais. Então, foi ressaltado o quê? Que os serviços públicos que veiculam direitos públicos sociais conferem aos beneficiários o status de cidadania, o que inclui o dever e a responsabilidade de exigência criteriosa aos prestadores, sejam eles a administração ou os delegatários. O que se quer dizer aqui? Que, na realidade, quando se fala no novo modelo de gestão, foi muito presente essa concepção da sociedade civil organizada, a publicização, né, que foi um neologismo empregado, mas que ainda dentro dos moldes constitucionais não se pode confundir a atividade do terceiro setor, que envolve voluntariado, fomento e projetos sociais, e que é importante, ninguém está diminuindo a importância dessa atividade, com a atividade de prestação de serviços públicos, né? À medida em que existe toda uma problemática sobre a justicialidade desses serviços públicos, mas, mesmo assim,
Quando o Estado presta serviços públicos, e aí tem vários regimes em delegação, ou presta diretamente, gratuitamente, ou, enfim, mediante delegação por tarifas, ainda assim há uma universalização, há servidores ou há, enfim, agentes privados envolvidos, mas com alguns princípios específicos. Já a atividade do terceiro setor é uma atividade voluntariado com alguns projetos importantes, mas que por vezes duram durante um certo tempo. Então não conferem ao beneficiário, como regra geral, o mesmo status, que seria o status de cidadania, porque o cidadão exige mesmo a prestação de um serviço de qualidade. Então, eu achei interessante esse ponto, não inserir aqui ainda a discussão da subsidiariedade, porque essa realmente é muito ideológica e polêmica. Então, eu deixei bastante de forma a contemplar aquilo que a gente pode extrair com maior clareza da Constituição, muito embora eu particularmente concorde com ele no princípio da subsidiariedade, mas entendo que tem muitas pessoas que não concordam, então esse foi um ponto que não foi ressaltado expressamente. Procurei trabalhar com pontos mais genéricos que contribuem até para ter uma visão e uma praxis mais orientada para garantir a gestão pública eficaz e uma nova visão do direito administrativo. Depois, outro item, que seria o item 8º, os prestadores de serviços públicos não fazem caráter voluntário, isto é, apesar de todos os condicionamentos orçamentários existentes, ainda assim existe um grau de exigibilidade que não pode ser delimitado a priori, evidentemente, depende de cada tipo de serviço público, como é o tratamento legal, enfim, e seus condicionamentos orçamentários, né? Mas, mesmo assim, dentro desse viés, aí seria também uma espécie de obrigação, daí a questão da cidadania, né? Daí a importância também do status de servidor público na prestação desse importante imunus, né? Então, um discurso de valorização da carreira dos servidores públicos, tendo em vista as importantes atribuições exercidas. Depois, o item 9, o comprometimento e a eficiência da força de trabalho da administração são fatores que dependem não só da formação, mas também da ambiência na qual se desenvolvem as funções. Então, algo meio do bom senso. Quer dizer, não só a capacitação, a profissionalização, os cursos especializados, mas também o desenvolvimento de uma boa convivência, se refletir sobre a ambiência na qual os trabalhos são desenvolvidos, se existem estímulos, né? Às vezes o servidor vai fazer os cursos de capacitação, volta com aquelas ideias todas, mas no encontro se depara com a mesma ambiência e não consegue promover, multiplicar essas transformações. O item 10, vou falar de 10 em 10, para vocês poderem contribuir um pouquinho. Se der o tempo, Regina, você pode, porque a Regina está com o motorista aqui para passar, então ela está já angustiada, que eu estou querendo comentar cada item, mas vou comentar de 10 em 10, vou passar a palavra aqui para vocês fazerem alguns comentários ou críticas também. 10. Algumas estatais possuem práticas inovadoras, sendo nichos de excelência em gestão, sendo tal fato associado à adaptação de seus programas de capacitação nos últimos 20 anos ao desenvolvimento de competências e habilidades mais profissionais e especializadas. Então, esse foi um ponto que foi ressaltado, por exemplo, pelo professor Fernando Coelho, né, e também pelo professor José Reinaldo Lima Lopes, né, de Lima Lopes, que eles deram como exemplo a Petrobras, o Banco do Brasil, e falaram que eles têm programas de capacitação altamente qualificado, que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, com as transformações do mercado, eles se voltaram à formação de um perfil mais especializado e mais profissionalizado, naquele sentido de adaptado aos novos tempos, evidentemente, né, que foi discutido aqui na mesa. Então, ele ressaltou que essa experiência é relevante, né, que às vezes isso não acontece com a mesma dimensão nos serviços públicos, como a capacitação das estatais que se voltam ao domínio econômico, mas mesmo assim que isso pode servir de exemplo também a capacitação daqueles que lidam no dia a dia com o serviço público, dadas aí suas peculiaridades, evidentemente. Então, nesses 10 itens, eu já vou passar a palavra, vocês gostariam de fazer alguma consideração? Por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se tem algum item especial que gostaria de comentar, que concorda, discorda, ou gostaria de fazer algum acréscimo? Difícil oferecer palavra ao advogado, porque o advogado fala, né?
Mas rapidamente, reiterar aqui e parabenizar a equipe pela própria pesquisa, mas uma coisa que eu gostaria de salientar é que no final o formato da mesa ficou interessante, porque ela tem a perspectiva de uma carreira e como ela pode ser importante para o contexto. No caso da ESAF, ela tem, embora ela trate de vários temas de administração pública, o seu centro é fazendário, e nós tivemos a Fundap, que tem esse viés, que ela tem que falar com todas as gestões públicas, então ela precisa pegar aquele nicho comum, né? Então deu uma perspectiva muito boa. O que eu gostaria de salientar é que alguns projetos modelos existem dentro da administração, que eu não acompanhei há tempos atrás, mas eu participei do Instituto Paulista da Qualidade, e o Hospital das Clínicas de São Paulo, ele tinha há tempos atrás a ISO 9000 para atendimento de laboratório. Para quem não entende de ISO 9000, o ISO 9000 ele é um selo ele não é um selo de qualidade, ele é um selo propriamente de cumprimento do que você promete, basicamente, de uma maneira muito simplificada. Então, por que ele foi criado? Você está vendendo alguns utensílios em Amsterdã e você contrata pedras preciosas na África do Sul. Quem garante em Amsterdã que o produto vai sair da África do Sul e chegar a tempo de ele ser distribuído dentro do mercado? Então, a certificação ISO 9000, ele te dá todo o processo de como a pessoa produz, a uniformidade de produção, e coisa que valha até chegar ao seu destino. Então, a ideia é ser uma entidade confiável. E se o padrão for bom, todos os produtos são bons. Se o padrão for ruim, todos serão igualmente ruins. Mas o caso do Hospital das Clínicas, por exemplo, é muito interessante, porque o tempo que vai chegar o exame na mão do médico é o tempo que ele tem a mais para decidir. Então, é uma prática bastante interessante. Embora a representante do Estado de São Paulo já não esteja mais aqui, mas o próprio poupa-tempo, ele tem algum conceito, quer dizer, a criação do poupa-tempo criou uma série de soluções em serviços públicos, na parte de documentos, resoluções, que não são necessariamente o mesmo paradigma das estatais, que a estatal ela tem alguns núcleos, né? Quanto ao concurso público, a licitação, em que ela é comum ao poder público, mas em regra ela funciona como uma empresa privada. Mas nós temos nichos de excelência em vários pontos da administração que valem a pena ser ressaltados. É a questão só de fazer uma breve pesquisa a respeito disso. E cada órgão tem esses seus projetos prioritários, né? Que não vamos elencar todos. Mas só gostaria de falar disso. Eu acho que vale a pena ir atrás ver qual é a situação atual do Hospital das Clínicas, por exemplo, que o próprio sistema particular tenta copiar o sistema público, né? E não é o único caso, né? Bombeiros, etc. e tal, que não tem essa mesma... vamos dizer, ele não é aferível em índices tão claros e numéricos, né? Mas acho que vale a pena a gente tratar posteriormente. Excelente contribuição e relato, e mais aí uma dica de estudo de caso para desconstruir esse discurso de que só na iniciativa privada existem os nichos de excelência, e é uma coisa com qual eu não concordo, que acho que precisa ser melhor pesquisada mesmo nesse país, né? Então, excelente. 11, vamos lá, continuando aqui. Não se devem confundir os valores burocráticos de especialidade e profissionalismo, que atribuem à administração maior eficiência, com o sentido pejorativo que a palavra burocracia adquiriu, sendo este último significado associado ao distanciamento e à indiferença, né? Então, é uma coisa que eu particularmente ressalto. O professor José Reinaldo de Lima Lopes tratou, quando ele trabalhou a transformação da burocracia prebendária para uma burocracia constitucional, na evolução desse sentido no contexto brasileiro. E é importante que se ressalte que profissionalismo e especialidade são importantíssimos para o alcance da eficiência, o que talvez não tenha sido bem ponderado no âmbito da última reforma administrativa. Então, foi um item aqui ressaltado, e que também se deve combater quando
se discute essa questão da eficiência do Estado, alguns vícios do burocratismo, evidentemente, que são justamente o distanciamento e a indiferença que, às vezes, o discurso especializado provoca. Daí porque a discussão e a interlocução, ela aproxima, né, para uma visão mais global, mais compatível com os tempos que nós estamos vivenciando. Depois, o direito administrativo, com suas notas características de formalismo e impessoalidade, corolários do princípio republicano e, consequentemente, da meritocracia, contribuirá melhor para o alcance da eficiência quando for também permeável à perspectiva comportamental da gestão pública, considerando com ponderação em relação aos mencionados valores o estímulo à liderança e ao comprometimento como meios adequados ao alcance da gestão pública eficaz. Aqui a gente tem até um exemplo clássico, um exemplo que me chamou a atenção e eu, particularmente, gostei muito do entusiasmo que a Regina trouxe aqui, todos, né? Mas ela fala dos projetos, assim, com um comprometimento tão grande, e isso tem um resultado todo diferenciado quando é feito. Então, eu acho que é um ponto que ainda o direito administrativo não trata, né, até porque nunca fez parte do seu objeto de estudo, e ao longo do século XX houve um distanciamento maior a partir do positivismo, a partir de algumas perspectivas metodológicas que estão sendo revistas, a questão comportamental. Evidentemente que resgatar a questão comportamental psicológica tem que ser visto com ressalvas, né, sob pena da gente não restaurar um certo pessoalismo, né, uma subjetividade que foi bem abolida do âmbito da administração pública, mas isso não significa, a gente tem que compatibilizar, eu entendo, isso foi ressaltado ao longo do evento aqui, compatibilizar, deixa eu voltar aqui, tá? Compatibilizar essa necessidade de aproximação com impessoalidade e respeito, né? Dá para ter uma gestão pública respeitadora dos direitos dos cidadãos, eficiente e que, simultaneamente, respeite a impessoalidade e todos os valores republicanos. Então, aqui um item também que procurou ser bastante ponderado, né? Porque todos esses, quando a gente vem com pontos assim, eles sempre têm várias visões e são tão complexas, e às vezes as coisas vistas só de um lado resvalam para outros problemas, né? Então, foi uma preocupação muito grande. Nós, da área acadêmica, temos muita dificuldade em fazer esse tipo de coisa, né? Que na gestão é mais tranquila, porque a gente sempre está analisando as complexidades ali das afirmações, né? De vários aspectos, sobretudo nós da área jurídica, né? Depois, outro item aqui que foi ressaltado, que foi bastante trabalhado ao longo do deixa eu ver, do seminário, esse acho que já foi, tá, aqui, item 12, eu já li o item 12? Já. Item 13. A liderança e o comprometimento não podem ser impostos por treinamentos motivacionais violadores da dignidade humana e do discernimento crítico, pois as pessoas apenas se envolvem naquilo que espontaneamente elegem como prioritário em suas decisões pessoais. Esse eu particularmente inseri, né? Todos têm a ver com o contexto, mas é uma coisa que eu vou até justificar o porquê da inserção desse item. Porque existem algumas práticas motivacionais, alguns cursos que são próprios, às vezes, mais da iniciativa privada, que são quase que compulsórios e que fazem com que o ser humano, às vezes, tenha que colocar seus objetivos profissionais e empresariais acima de todos os objetivos. Hoje em dia, isso está sendo revisto até para as empresas privadas, porque se entende que o ser humano tem que ter qualidade de vida, tem uma série de outras coisas que fazem com que ele trabalhe com maior motivação do que simplesmente aquele foco no resultado da empresa e como algo máximo de sua vida. Isso é da esfera íntima. Mas o fato é que todos os trabalhadores, o trabalho em si, ele é um valor muito grande do ser humano. Talvez, Freud dizia, né, amor e trabalho são as duas coisas mais importantes. Então, todo mundo quer se realizar no serviço, desde o servidor até o trabalhador da iniciativa privada. E esses trabalhos, essas capacitações, eu acho que tem que ter esse viés de respeito a esse foro íntimo, de escolha dos valores, porque isso faz parte. Eu acho que no âmbito do poder público isso tem menos
e seria algo a ser refletido também nas políticas de capacitação, para que não resvalem para esse tipo de curso, porque tem alguns que realmente deixam as pessoas todas quietas ali, lógico, ninguém questiona. Eu achei até interessante que a Fátima aqui relatou que 95%, foi isso? 95% dos servidores acharam excelente o curso. E é incrível, porque se a gente parar para pensar, servidores com estabilidade geralmente são bastante críticos, né? Então, mais de 90% gostar de um curso de capacitação é uma meta incrível, né? Porque se tem alguém que critica ali tudo e que tem a liberdade de criticar, é o servidor público, ele tem estabilidade. Então, ele pode realmente falar um monte do curso que foi oferecido, que ele não gostou, o que é melhor. É melhor até para o curso ser adaptado às necessidades dele. Né? Eu acho que essa cultura de pressão e medo prejudica a eficiência até dos cursos de capacitação. Né? As pessoas mais livres, mais sinceras para dizer aquilo que elas acham é melhor para toda a sociedade e para o trabalho no geral. Né? Depois, outro aspecto aqui, pode ir, Regina. Muito obrigada pela participação. Então, o item 14, uma ambiência de trabalho estimulante é um dos pilares para que haja um maior comprometimento dos envolvidos. Quer dizer, ver a questão da motivação como algo inserido na própria ambiência de trabalho. O item 15, há programas de capacitação que repetem conteúdos que já foram exigidos no ingresso da administração pública, sem trabalhar de forma mais dinâmica as habilidades necessárias para o estímulo de um profissional comprometido e eficiente. No relato de hoje à tarde, a gente viu que não. Por isso que é importante trazer ali as escolas de governo para conversar, né? Porque foi algo, devem ter alguns treinamentos assim, né? Foi o professor Clóvis Bueno, que tem muita experiência, né? Professor da FGV, de gestão pública, em cursos de capacitação, ele que fez até o trabalho do Pensando, junto com o Fernando Abrúcio, que é um dos maiores especialistas em controle e gestão, e ele ressaltou isso, que às vezes existem muitas escolas que são voltadas para a capacitação de servidores, evidentemente que todas elas têm as suas propostas, que acabam criando cursos que repetem conteúdos que são necessários para o ingresso da carreira e continuam repetindo na medida em que há o ingresso. Ou seja, em vez de se preocupar com a capacitação efetiva do servidor, para ele desenvolver as habilidades dentro das complexidades que ele irá enfrentar no seu dia a dia, que é o que esses relatos nos trouxeram e nos deixaram muito contentes, fica dando direito processual, direito, sei lá, dependendo, ou alguma atualidade em algum aspecto. A atualidade é relevante, mas os cursos que são oferecidos dentro do que a gente viu nos relatos aqui, parece que oferecem muito mais do que isso. Então, foi importante esse momento, né? Para até a discussão, a interlocução e a experiência põem algumas hipóteses à prova, mas o fato de terem algumas hipóteses que dizem que não significa que outras não se voltem a essas práticas, que foi uma crítica, porque isso acaba envolvendo gastos públicos e não alcançando o que efetivamente se quer quando se fala em capacitação de servidores públicos. Depois, 16º, rigor para discernir é fundamental à boa gestão, pois em determinados contextos é indispensável ao respeito de princípios. Aqui vale bastante para a área fiscal, que tem uma legalidade mais restrita, né, mas que nem por isso significa um formalismo injustificado, né? Então, achei interessante também esse relato, mas quem levantou esse ponto também foi o Clóvis Bueno, né? Ele tocou muito nisso, quando no debate dele, que, na realidade, evidentemente que a administração tem que ser rigorosa, porque, em determinados casos, se ela não for, ela será injusta. Mas o que o administrador, o bom gestor, tem que saber? Em qual caso ela está sendo justa, se for rigorosa, em qual caso ela está sendo injusta. Porque ela está sendo excessivamente rigorosa, não está obedecendo os princípios, está de olho só numa regra, às vezes, de constitucionalidade duvidosa. Né? Então, o discernimento é relevante no momento da decisão, para formar um bom gestor.
aquele que não aplica as regras administrativas de forma dogmática, não ponderar os seus efeitos. Isso foi um aspecto que foi bastante repisado ao longo do evento como um todo, não só na palestra do professor Clóvis, né, que o rigor é indispensável. Para a licitação tem que ter rigor, porque se não tiver, em alguns aspectos, gera favorecimentos. A boa gestão, 17º, depois eu vou passar para todos. Primeiramente, eu preciso passar para o Pensando Direito, para depois, por meio de relatório, todos terão acesso, porque fica bastante disponível e muito transparente tudo que está sendo realizado aqui na pesquisa. Então, a boa gestão não... 17º, não se constitui só de precisão técnica, mas também é relevante o desenvolvimento da habilidade de discernimento com o uso do bom senso, para afastar formalismos inócuos que dão maior ênfase ao cumprimento por si só de regras do que ao alcance de finalidade de atendimento de necessidades públicas. Então, também dito bastante pelo professor Fábio aqui na tarde de hoje. 18º. Então, vamos lá. Aí podia colocar o Jackson para falar aqui para a gente, que ia ficar mais simpático. Do ponto de vista do alcance da eficácia, na discussão sobre eficiência, né, isso também o Juarez falou, né, eficiência focada na eficácia. Ele se voltou aqui, inicialmente, acho que na reforma ele havia feito uma crítica, e agora com essa necessidade da eficácia máxima aos direitos fundamentais, eficiência com eficácia no respeito aos direitos fundamentais. Na discussão, os fins não justificam os meios, né? Isso também é bastante comum no direito administrativo, essa reflexão, né? Pois, apesar de os meios serem instrumentais, alguns fins só são garantidos e ou assegurados com meios adequados. Então, a 19ª... espera um pouquinho, depois eu falo dessa... Se diz que, do ponto de vista do alcance da eficácia, 19ª, também a questão da flexibilização dos controles deve ser revista sobre pressupostos mais complexos, pois um bom resultado é alcançável com o controle de um procedimento de qualidade, tanto no poder público como na iniciativa privada. Também aspectos ressaltados pelo Clóvis, né? Quando da pesquisa do Fernando Abruzzo, eles concluíram que não é só o alcance do resultado, não só no poder público, na iniciativa privada se controla, também o procedimento faz parte dialeticamente de uma questão do alcance de um bom resultado. Às vezes, só o foco no resultado é um controle restrito, né? Que ele fala que às vezes o controle, o exemplo que ele deu foi o Tribunal de Contas, às vezes só pega o resultado, mas se você pega o procedimento todo, não simplesmente dentro de uma cultura de sanção, dentro de uma cultura de correção no bom sentido, no sentido de alcance da maior eficiência no controle dos procedimentos, né? Então, uma transformação. E o 18A foi aqui a novidade que nós inserimos com inspiração, e vou pedir até para o professor Fábio nos fazer um comentário aqui, que foi inspirado na fala dele, quando ele tratou da questão fiscal, e hoje em dia nós estamos num momento em que há uma digitalização dos processos, a informatização, isso gera padronização. E em que medida aquele que faz o programa ou o sistema, ele não está restringindo uma margem de opção discricionária que a lei não restringiu, e o gestor, diante da informatização, ele não fica sem margem de opção, ele só tem uma opção. Em que medida o gestor vai poder motivar o seu ato criteriosamente para aqueles que consideram que existe uma margem de discricionariedade? E eu não inseri a palavra discricionariedade porque eu percebi que houve aí bastante divergências na opinião de cada qual, né? Então, eu restringi aqui a questão da motivação, da ponderação, que é algo bastante consensual na doutrina do direito administrativo, mas eu percebi, por exemplo, o professor Juarez Freitas, ele tende a reduzir bastante a discricionariedade, mas assim, ainda assim considera, evidentemente, alguma possibilidade, como a gente discutiu. Então, gostaria de ouvir o comentário, porque foi até o relato, porque foi inserido justamente a partir da fala do professor Fábio. Nesse ponto foi tão bem exposto aqui que eu acho que você falou tudo que deveria ser dito. Então não há muito mais o que acrescentar. Acho que é só um ponto que a gente deve passar. É óbvio
que no geral a padronização eleva a qualidade dos sistemas, mas respostas num determinado patamar fogem ao campo do padrão, né? E é até difícil de trabalhar, mas se nós não nos pusermos esse questionamento, nós não chegamos a uma boa solução. Já que você me deu a palavra, rapidinho, há um texto que vinha em sociologia, que falava entre atualização histórica e aceleração evolutiva. Ele fala que toda sociedade ela tem uma fase em que ela se aproxima do que outras nações alcançaram. Então, a questão da informatização, outras nações alcançaram, então vamos nos informatizar também. Vamos fazer algumas coisas e você vai assimilando o que outras culturas produziram. E há outros momentos em que a aceleração evolutiva, em que o Estado, então a sociedade, ela assume a sua, vamos dizer, a sua identidade, ela assume o seu papel e ela passa a desenvolver soluções para si própria. E ela passa a ser referência para os demais. Então, se você pega um patamar baixo, você simplesmente se atualiza historicamente, né? Você traz para o Brasil do século XXI o que existia no final do século XX em outros países desenvolvidos. E há momentos que você inova, e aí os outros é que passam a ter referência sobre isso. Me parece que com os problemas ocorridos nos Estados Unidos, os norte-americanos vieram ver como funciona a CVM brasileira, que apesar dos problemas que a própria CVM pode apontar, ela é uma evolução quanto a um descontrole geral da iniciativa privada trabalhando sem a perspectiva de qual o limite que você pode alcançar, né? Então, acho que basta colocar algumas coisinhas a mais aqui, a culturinha de bolso para ajudar na discussão. Mas foi muito claro, parabéns até pela clareza de raciocínio. Fico aliviada, né? Fica de interlocutor, sempre tem os filtros, às vezes que a pessoa fala, não queria dizer nada disso, né? Ainda bem, sinta-se à vontade, aqui é científico, é um debate livre, enfim, na medida do tempo, foi tão profícuo o evento que todo mundo reclamou do tempo, ainda bem, né? Pelo menos os palestrantes reclamaram bastante do tempo, porque acho que existe uma demanda contida da discussão desse assunto, né, na sociedade brasileira e na academia. Pois, o item 20, não é possível a avaliação completa de um processo sem que se olhe para ele como algo dinâmico, pois a ênfase nos resultados pode esconder falhas procedimentais que podem ser aprimoradas caso se controle todas as etapas do procedimento. Então, o professor Clóvis ressaltou isso como resultado da pesquisa do Pensando Direito, e o que me deixou contente é que ele fez a pesquisa junto com a Bruce do Pensando Direito sobre o controle, e a última conclusão da pesquisa foi no sentido de que o controle tem reflexo sobre a gestão. E aí, o nosso tema da gestão, evidentemente, teria que dialogar com o projeto deles, e foi algo que foi bastante ressaltado essa tarde pelo Gustavo, que é controlador, que a Controladoria Geral do Estado ela se volta a políticas de prevenção, de orientação, para que não ocorra o controle. Isso é uma visão bastante avançada do ponto de vista do controle, bastante correta e humanitária, respeitadora do diálogo, né? Pois, o item 21, a visão do controle do procedimento, com foco exclusivo na identificação de falhas para punição, atrapalha a possibilidade de aprimoramento das práticas administrativas, né, como corolário dessa discussão. Então, é mais eficiente ao desenvolvimento das organizações, tanto públicas como privadas, que o controle assume suas feições preventivas e orientadoras, afastando-se da burocracia, parcela da culpa, do medo e, consequentemente, da ausência de transparência. Então, se o controle se volta com toda agressividade, só no intuito de punir, o servidor não vai querer dialogar e evidenciar quaisquer falhas que estejam presentes nos processos. Se o controle se volta para orientação e diálogo, é muito provável que haja ali identificação preventiva de futuros danos. E isso também gera
menos gastos, isso gera uma cultura organizacional mais transparente, menos medo, menos culpa, né, que são, até o professor Juarez Freitas falou bastante da cultura do medo, né, é necessário transformar nas organizações a cultura do medo, porque ela não auxilia no alcance da eficiência, as pessoas escondendo, mentindo, por medo de serem punidas, em vez de esclarecendo quais são suas dúvidas, o porquê daquilo tudo. Às vezes as pessoas cometem erros até por falta de diálogo em relação aos seus superiores hierárquicos, falta de transparência em relação às suas atribuições, e daí a relevância de uma visão que foque também no aspecto comportamental, né? Não basta mudar as leis para que o Estado atinja eficiência, mas é necessário também ali se adequar a essas questões que foram ressaltadas. Item número 23, a boa gestão pressupõe não só o rigor técnico, que em determinados contextos é indispensável ao respeito dos princípios, como foi ressaltado pelo Clóvis, mas também a habilidade de discernimento dos administradores, aí voltando à questão do juízo, né, para não darem ênfase a rigores inócuos e ou impeditivos do pleno exercício de direitos cidadãos. Esse ficou até um pouco redundante com relação ao outro, mas foi algo que foi tão rebatido, porque existe essa necessidade de transposição do discurso dogmático e a gestão pública, ela é uma gestão bastante legalista, né? Daí essa problemática, né? Daí também o receio e a necessidade das pessoas da área jurídica, né? Foi ressaltado pela Fátima no final da exposição dela, que os gestores estão preocupados, e com razão, porque com a lei de responsabilidade, com a lei de improbidade, com todos os controles que existem, eles têm que estar muito cientes de todos os seus atos dentro de uma estrutura de ordenamento que é bastante complexa. Então, a necessidade da capacitação também na área do direito, né, no âmbito do treinamento deles. Item 24º, né, hoje é o dia da Constituição, né, faz seus 24 anos, dia 5 de outubro de 2012, os sistemas de avaliação de desempenho devem se voltar à melhoria das relações na organização. O enfoque jurídico deve se deslocar da exclusividade da avaliação como forma de controle e punição para um instrumento de mapeamento e orientação dos gargalos de ineficiência no poder público. Então, quando se refletiu acerca desse instrumento de procedimento de avaliação periódica, que foi inserido pela emenda constitucional 19 na Constituição de 88, foi inserido sob a perspectiva da possibilidade da perda do cargo efetivo, procedimento de avaliação periódica previsto em lei complementar, ou seja, já como uma espécie de, entre aspas, sanção. E o procedimento de avaliação ele deveria ser visto dentro de uma perspectiva maior de práticas que busquem identificar os gargalos de ineficiência, né? Então, essa concepção não punitiva, mas sim corretiva dos procedimentos no poder público e, sobretudo, da avaliação do desempenho dos servidores, né, que é uma questão polêmica até na iniciativa privada, que gera problemas onde há relações humanas, as questões são sempre mais complexas, né? 25ª, a forma com que são criados muitos cargos, sem carreiras mais abertas, dificulta a adaptação às transformações sociais. Então, novamente, aqui, o Fernando Coelho e também o Clóvis, eles falaram muito sobre isso, e o exemplo foi dado da carreira diplomática, não sei se quem acompanhou se recorda, né, que motoristas de embaixadas sem atribuição e se sentindo desmotivados porque a carreira é só de motorista, né? Não que tem que fazer transformações ilegais ou absurdas, mas poderia-se pensar, à medida em que o servidor público fica na administração até a compulsória e a sociedade se transforma numa velocidade, também há necessidade de refletir essas complexidades quando da criação das carreiras, para que elas sejam mais amplas, para que elas tenham uma maior flexibilidade para se adaptar e manter ali o servidor motivado até por meio de ascensão premial em função da produtividade, isso que já é refletido no âmbito das mais modernas carreiras públicas.
26º, na ascensão da carreira deve haver formas mais objetivas de premiação dos servidores engajados e comprometidos dentro de critérios meritocráticos, né? É o que geralmente seria ideal, né? Todos sabemos que o aspecto político interfere, mas estamos discutindo aí os rumos da gestão do futuro, a gestão que nós achamos que é mais conveniente, é mais adequada com o que a sociedade deseja, mesmo com todas as dificuldades. 27ª, a plena eficácia dos princípios da prevenção e da precaução nas atividades do Estado depende também do refinamento do juízo do gestor para a fiscalização do momento anterior à ocorrência do dano, o que pressupõe controle preventivo e concomitante, né? Então, a questão do foco no resultado gera problemáticas quanto à prevenção de danos, porque a vida é tão dinâmica que deve estar atento para todas as possibilidades que ocorrem, né? Até na Alemanha eles falam da sociedade de risco e as transformações sociais e a aceleração dos rumos tecnológicos faz com que também toda uma cultura organizacional deva se adaptar aos novos tempos. E é necessária essa visão de que o gestor público ele tem que agir de forma eficaz, pois os danos aí, eles são sempre iminentes na nossa sociedade, com a sua rápida transformação social, e o professor Juarez Freitas, ele ressaltou bastante a questão da prevenção e da precaução nas atividades de Estado. Evidentemente que aqui, como o foco é a gestão da força de trabalho, há inúmeros outros palestrantes que falaram sobre assuntos que têm reflexos, a gestão tem reflexos, como, por exemplo, o trabalho da professora Dinorá sobre a greve, mas isso demandaria um projeto específico para analisar a greve, por isso que nós não escolhemos como itens aqui que contemplam esses pontos. 28ª. Há uma dinamicidade nas expectativas em relação à atuação do Estado em função das rápidas transformações sociais e tecnológicas que reforça a necessidade de uma gestão pública eficaz. Isso foi ressaltado, acho que por mais da metade dos palestrantes. 29ª. Um dos grandes desafios da atualidade é imprimir uma ação eficiente à máquina administrativa para evitar riscos antes que os prejuízos aconteçam, sendo esta uma questão multidisciplinar, né? Também a discussão sobre a mudança na estruturação das carreiras públicas deve ser focada em função de sua complexidade, pois há inúmeros fatores envolvidos, econômicos, jurídicos, administrativos, psicológicos e políticos, ou seja, gestão com foco no direito com foco na gestão, mas com foco também nas complexidades de outras áreas, né? Isso que se demanda e isso que as escolas que desenvolvem a capacitação da administração estão se voltando, né? Habilidades específicas, as competências, tendo em vista as transformações legais que demandam. Um exemplo aqui que foi dado foi a questão da licitação. A licitação sustentável, a licitação das pequenas empresas, ou seja, utilizar a licitação para promover o desenvolvimento do país, para distribuir condições, quer dizer, não é mais aquela licitação tão somente para buscar a contratação mais vantajosa, né, e garantir a igualdade. Tem objetivos metacontratuais de desenvolvimento nas licitações. E os servidores que fazem essas licitações, evidentemente, têm que ser capacitados para enxergar esta realidade, pois eles serão ou não serão atores daquilo que se deseja contemporaneamente da licitação. 31ª, a complexidade deve ser discutida, mas ela não deve ser utilizada como argumento impeditivo do aprimoramento das práticas da gestão pública que, para ser eficaz, deve pressupor, além do planejamento criterioso, periodicamente revisto e ponderado, também a execução criteriosa. Então, a questão de que, uma crítica até à academia, né? Se levantam tantas complexidades que aí ninguém quer dar uma solução pragmática, mas isso também já está bastante superado, é necessário para a evolução, é indispensável para evitar uma série de danos até que
as pessoas não se acobertem com o escudo das complexidades. Elas têm que ser ponderadas, planejadas, consideradas, mas a decisão é urgente. Ela tem que existir. E aí os riscos têm que ser ponderados e a decisão tem que ser tomada. Por isso que nós tivemos a preocupação em trazer algumas respostas. Foi até a preocupação do professor Fábio, quando ele falou da questão da redução da margem de discricionariedade, ele deu uma solução. Ele falou, pelo menos, criar chaves dentro desses sistemas que permitam a motivação. Então, aí uma saída para esse desafio. Não resolve todo o desafio? Não. Mas já é um passo que melhora, aprimora. Mas é uma questão que eu acho que irá se aprofundar, sem dúvida nenhuma, com a transformação dos tempos. 32ª, já estamos terminando, aqui só faltam 4. É preciso capacitar também os agentes que executam, que devem compreender a mentalidade do plano discutido, ideal que o treinamento envolvesse todos, tanto os que elaboram os planos, como os que executam as tarefas deles derivadas. Pois de nada adianta o servidor público fazer a capacitação e sua chefia não estimular a aplicação prática dos novos conhecimentos. Então, uma questão que bastante discutida, às vezes o subordinado vai para o treinamento, volta cheio das ideias ambientais boas, novas, as novas práticas, e chega, se depara com a situação que a chefia fala, não, mas isso não é assim. Ou vem com as ideias, fala e começa a sofrer pressão no seu ambiente de trabalho. Então, o ideal é que não haja essa clivagem, aí, social, no sentido de distinguir ali. Evidentemente que a Fátima falou de uma prática que às vezes é adequada, mas ela falou que misturam ali várias visões. Mas aí a Fundap trabalhava os dirigentes, aqueles que planejam e os que executam. Mas dentro desses ela procurou trabalhar vários âmbitos de gestão pública que são variados, e as experiências foram interessantes. Mas, assim, se possível, também juntar todos, talvez uma sugestão num momento, nem que em todos os momentos, para que se saiba, para que se tenha a visão do todo e o convívio dentro dessa concepção. Porque hoje em dia está cada vez mais difícil separar quem participa do planejamento da gestão e quem efetivamente executa. Em alguns casos é fácil, por isso que ela colocou a 3ª categoria, que é aquele que atende o público, mas em muitos casos a pessoa planeja, executa, e hoje em dia cada vez mais, é difícil dissociar essas realidades. Aqui fica uma sugestão de que os treinamentos, eles também, pelo menos, sejam conhecidos pelas chefias que acabam indicando treinamento para os seus subordinados, que chegam cheios das ideias, para que essas ideias efetivamente se transformem ou transformem a cultura organizacional numa realidade. O item 33, as mudanças não ocorrem só de cima para baixo. Achei interessante essa fala do Fernando Coelho também. A partir de reformas legislativas, muito embora em diversos casos elas sejam indispensáveis, mas há práticas inovadoras que promovem eficiência de baixo para cima. Então ele falou, não são só as grandes reformas que transformam a cultura organizacional, às vezes elas são necessárias. Quando o regime jurídico não é adequado às novas necessidades sociais, há necessidade de criação de novas leis, para se adequar aos novos tempos. Mas também é possível a inovação de baixo para cima com algumas práticas. E o exemplo que ele deu, ele falou, às vezes a legislação educacional é semelhante para todo o país. E surge ali um nicho que ninguém explica por quê, de uma gestão bastante eficiente. Ninguém explica por quê, focando exclusivamente na padronização legislativa. Mas ali tem um líder comprometido, tem uma equipe comprometida, e determinada prática educacional promove ali mudanças e transformações dentro daquela escola, que se refletem sobre a avaliação dela nos critérios de avaliação. Então, isso demonstra que existem outros fatores também, que não só a transformação legislativa, para a criação de práticas de gestão eficientes. E aqui eu coloquei como exemplo o projeto Pensando o Direito. Pensando o Direito é um exemplo de prática inovadora de interlocução e democratização na feitura das leis, pois a abertura à comunidade científica e à sociedade civil permite o debate criterioso já no nascedouro dos projetos,
promovendo um substrato crítico também para as propostas em trâmite. Então, eu tive a oportunidade de ir, há dias atrás, num seminário sobre a pesquisa legislativa e o projeto Pensando Direito, que o secretário de Assuntos Legislativos, Marivaldo, estará aqui conosco para falar melhor no próximo bloco. E esse projeto ele é inovador, porque ele aproxima uma demanda da sociedade civil e, sobretudo, da universidade, de discussão dos projetos de lei, e isso é inovador, porque aquilo que é produzido pode até não virar um projeto de lei ou uma lei, mas o substrato crítico, ele serve para se refletir melhor os produtos legislativos, e isso é um grande avanço, né? Então, os resultados foram muito positivos, e tanto que recebeu o prêmio de inovação. E, por fim, o último item aqui, que foi bastante trabalhado ao longo do seminário, que o direito administrativo do futuro deve considerar as necessidades da gestão pública, e a gestão pública não pode mais ser estabelecida à margem do direito. Para isso, é indispensável que haja uma mudança de consciência de todos aqueles que estão envolvidos nessa reflexão, que é basicamente essa proposta do seminário, que na data de hoje finaliza, né, com a palestra que teremos daqui a alguns minutos. Então, muito obrigada a todos. Peço perdão pela delonga, mas acho que foi bastante produtivo estender, pois as experiências foram muito relevantes. Obrigado, professor Irene. Agradecemos também ao professor Fábio e a todos os componentes da nossa mesa na tarde de hoje. Agradecemos a todos aqueles que estão presentes nesse auditório, aqueles que nos assistem pela TV Uninove, e informamos que a finalização do nosso evento ocorrerá no anfiteatro do prédio C da Unidade Memorial da Universidade 9 de Julho, a partir das 19h30, quando teremos uma palestra com o doutor Marivaldo de Castro Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Muito obrigado, boa tarde a todos.